Meus amigos, boa noite. Boa noite. Oi. Que noitezinha fria, né? Tá geladinho. Muito. Mas graças a Deus que você chegou aqui para a gente é, ter os nossos corações aquecidos aí pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há na palavra de Deus. Então sejam bem-vindos, que a gente possa desfrutar desse tema aí, que é um tema muito, muito bom e necessário a gente conhecer sobre a origem e a natureza do pecado. Mas, antes de entrar no tema, como nós sempre fazemos, nós, para abrirmos a palavra de Deus, nós pedimos as bênçãos de Deus, a unção dele. E eu convido o nosso amigo Marcos que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos nessa noite por esse privilégio de estarmos reunidos e ouvirmos um pouco mais da Tua palavra. Nesse momento, Amém. queremos que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo, que Ele possa se fazer presente, que Ele seja o nosso guia. Que o Senhor prepare nossos corações para a verdade que nos será apresentada e que possamos entesourá-la no nosso coração. Que o Senhor possa Amém. ser família aqui, representado também com aqueles que posteriormente irão ver essa live. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, esse tema, por que que ele é de importância para nós? Ele é de importância para nós porque nós estamos vivendo exatamente no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. E nesse conflito, que ele é invisível aos nossos olhos, dois poderes estão batalhando. Um é Deus e o outro é o inimigo de Deus, é Satanás. E eles têm um alvo. Todos dois querem conquistar o mesmo alvo. E esse alvo é você, sou eu, ok? Então, você tem um grande valor para Deus, a ponto de ele enviar o filho dele para morrer por você, para morrer por cada um de nós. E o inimigo de Deus, exatamente por Cristo morrer por você e você ser tão especial para Deus, ele trabalha de todas as formas para reclamar você e eu, cada ser humano, como dele, devido aos nossos pecados. Tá? Heleninha, seja bem-vinda, Deus te abençoe, minha querida. Obrigada. Boa noite, Torra. Boa Noite, noite. Boa Helene. noite. Boa noite. Então, gente, nosso tema hoje é esse, a origem do pecado. Vamos lá. Quem é Deus para você? Não vale aquela palavrinha assim, tudo. Não, quem é Deus para você? Nosso Veio na Criador. minha cabeça. Oi? Eu falei o que veio na minha cabeça logo, tudo. Mas tudo é muito. Sabe, Claudinete, tudo é muito simplório para Deus. Vamos dizer assim, é um resumo que a gente faz, não é? Mas Uhum. Deus é muito mais do que tudo. Sandra falou É. aqui, Deus é meu criador, meu Uhum. redentor. O que mais Deus é? A verdade, Deus é a verdade, O libertador. libertador. Olha, nós poderíamos, aí ah, no resumo é tudo mesmo. nós poderíamos é, trabalhar muitos adjetivos para Deus, ok? Mas pense nisso. A imagem que eu tenho de Deus, que você tem de Deus. Deus é um ser eterno. Ele é criador, ele é amoroso, ele é maravilhoso, soberano. Ele é todo bondade. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é misericordioso. Deus é amante do belo. Ele é amigo. E olha, eu vou dizer para você que não faltariam aí elogios para dizermos de Deus, para falarmos de Deus.
Então, diante de tudo isso aí, que representa Deus, né, surge uma pergunta para nós. Como surgiu o pecado? Qual é a sua natureza? Como é que vocês, aí o Roberto, é, Claudinete, Eleneir, para vocês, surgiu o pecado? Como que surgiu o pecado? É. Surgiu através de Eva, né? A Bíblia fala, ô Roberto, que Eva foi tentada, ok? Então surge uma outra questão para nós respondermos. Se Eva foi tentada, ela foi tentada por quem? O Satanás. inimigo. Ah, por Satanás. Então, peraí. Então, antes de Eva ser tentada, já havia um tentador. Uhum. E exatamente sobre a existência desse tentador, que fez com que Adão e Eva caíssem no pecado, é que não vai ser o nosso tema hoje. Mas, olha só, esse texto aí, ele é um texto capcioso, intrigante, muitas vezes difícil de entender. É um texto de Isaías 45, verso 7. É quando Deus ele diz assim: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. E aí, Claudinete, como é que você entende esse texto? Então, eu acho que você já falou sobre isso em algum momento, não sei se foi lá na igreja, mas porque tipo assim, acho que é um texto fora do contexto, tem que pegar uma outra parte, né, para ter que ir em outro capítulo para a gente entender isso aí. Que se a gente olhar só esse aí, a gente vai achar que como que Ah, Deus faz tudo, faz o bem, faz o mal, que Deus é esse, digamos assim. você tem uma boa memória, realmente. Eu comentei sobre esse texto há um tempinho atrás. Uhum. Né? Aqui na live eu já comentei, mas eu acredito que Eu acho quando. que fez essa pergunta, o outro Marcos, que perguntou sobre isso. Ah, sim, ok. Eu tenho a impressão que esse estudo aqui, eu ainda não passei aqui na live do tempo em que você está aqui com a gente. Mas Uhum. eu já comentei sobre isso aqui, com certeza. Comentou, Então, comentou. vamos lá. Pegue sua Bíblia. Tome sua Bíblia aí e vamos para o livro de Isaías. Eu quero dividir esse texto com vocês e quero desde já alargar isso que a Claudinete falou de texto fora do contexto gera um pretexto, tá? Sabe, gente, existem tantas e tantas e tantas religiões mundo afora. Esses dias eu conversando com um amigo, ele disse, olha, são mais de 45 mil rótulos religiosos ou religioso aí mundo afora. E por que tantos rótulos? Todos dizendo eu tenho a verdade. E os rótulos eles se contradizem, não é? Eles se contradizem. Mas por que se contradizem? Porque um toma uma passagem das Escrituras e acha, olha, isso aqui é assim, olha, aquilo lá é assado, não é? Aí o outro já entende o mesmo texto de uma forma diferente. Vamos lá. Tome Isaías 45, versículo 7. É o texto que nós temos aí. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Então, quais são essas coisas? Luz, trevas, paz, mal. São essas as coisas que estão inseridas aqui nesse texto. Tá bom? Achou aí, Roberto? Eu estou aqui. Roberto, você está ficando afiado na Bíblia. Isso é maravilhoso. Muito bom.
Então vamos lá, capítulo 45, do versículo do 1 ao 6. Nós vamos ler. Amém? Isaías Amém. 45, verso do 1 ao 6 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discernir, ou discingir, os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, e não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O verso 4 diz: Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E o texto: eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bom, uh, o texto está falando de quem mesmo? Rei de Opa. Ciro. O Ciro. texto, lá no versículo 1, está dizendo assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Para quê? Para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Vamos entender esse texto. O povo de Israel, na, nesse texto aqui, ainda não estava no cativeiro, ainda não tinha ido para o cativeiro babilônico. Mas Isaías, 150 anos, 150 mais, 722, 608, 230, 240 anos antes é, de Ciro surgir aí no contexto, na história, não é? Isaías já profetizou a respeito dele. O que iria acontecer? Veja, mais ou menos aí uns 80 anos após essa profecia aqui, o povo de Deus iria para o cativeiro babilônico, levado por Nabucodonosor. Iria passar 150 anos no cativeiro. E quem Deus iria usar para tirar o povo de Deus do cativeiro? Ciro. Então, no dia 12 de outubro do ano 539 a.C., Ciro o Grande, juntamente com um outro rei, Dario, eles invadiram Babilônia. E eles libertaram o povo de Deus. Eles trouxeram liberdade para o povo de Deus. Agora, veja bem, quando você toma o verso 7 dentro do contexto dos 6 versos anteriores, você vai entender assim, olha, eu formo a luz e as trevas. Ciro, ele foi luz para o povo de Deus, porque trouxe liberdade. Libertação para o povo de Deus. Mas ele foi trevas para a Babilônia. Por quê? Porque ele destruiu, ele conquistou Babilônia. Ah, diz aqui que ele foi paz e ele foi mal. Então, o que Ciro fez em invadir a Babilônia e libertar o povo de Deus, trouxe paz ao povo de Deus. Mas para a Babilônia, o que Ciro fez foi mal. Então, quando você lê esse texto, eu formo a luz. Ciro foi luz.
Ah, eu crio as trevas. Ciro, ele foi trevas para a Babilônia. Ah, eu crio o mal. Ciro foi mal para a Babilônia. Foi o mal que Babilônia não queria, né? Mas para o povo de Deus, Ciro, o rei Ciro, ele foi paz. Então, Claudinete, se você tomar o texto isolado, você acaba tendo um problema tremendo, porque você vai É, culpar Deus de uma coisa que Deus não é, é ok? verdade. Não é Uhum, verdade? Então vamos lá. verdade. Um pouco mais à frente, a gente também tem isso aqui, olha. Quando, onde e por que surgiu o mal? Temos uma resposta para isso? Será que a Bíblia ela nos traz aí uma resposta que nos satisfaça? Porque a gente olha ao nosso redor, você pega, liga a televisão, você olha os jornais, você pega o teu smartphone, vai dar uma olhada lá na primeira página de notícias, você só vê maldade, corrupção, crueldade. Filho Só contra. coisas, Oi? só coisas ruins. Só coisas ruins, Roberto. Só coisas ruins. Você não encontra uma notícia que você diz, poxa vida, valeu a pena eu ter visto os noticiários hoje, aprendi uma coisa. Não, é só notícias desagradáveis, ruins, crueldade, corrupção, pecado. Então, quando surgiu o pecado? Onde surgiu o pecado? Por que surgiu o pecado? Ou essa rebelião contra Deus? Então vamos lá. Olha só, na semana passada, nós estivemos aqui estudando sobre a origem, a nossa origem. E nós falamos aqui da criação. E ao falar da criação, nós estudamos os dois primeiros versos de Gênesis capítulo 1, e nós vimos ali que a terra era Nada. É? Era um vazio, ela era um caos. um caos. Vazia, Roberto, em trevas, é, sem vida. Então, nós vimos Deus tomar esse caos e transformar esse caos em um mundo habitável para a humanidade. Só que algo que a gente precisa entender é que antes da Terra ser criada, uma outra ordem havia sido criada por Deus. Eu chamei essa ordem de ordem celestial, ou seja, que está fora do nosso mundo. Essa ordem celestial, ela constitui todas as hierarquias angelicais, bem como outros mundos. Nós não, a palavra de Deus, ela nos assegura em vários textos que nós não somos os únicos habitantes desse universo. E seria, vamos dizer, muito contraditório também a gente ter um Deus tão soberano, tão poderoso, criou o universo, né? E ter somente esse mundinho aqui, um dos menores mundos existentes, planetas existentes, com vida e com pecado ainda. Mas essa questão de outros mundos a gente estuda um outro dia. Não vamos tomar tempo aqui com esse tema. Então veja, tenha em mente, antes da Terra ter sido criada, os anjos já existiam. Já existiam onde? Deus criou os anjos. E para qual propósito Deus criou os anjos? Se eu perguntasse para você, deixa eu ver quem mais está aqui. A Carla chegou. Se eu perguntasse para Carla, Carla, boa noite, tudo bem?
Coloca aí o teu áudio aí para a gente ouvir. Liga o teu áudio. Boa Ô, Carla, noite. boa noite, minha Boa querida. noite. Boa noite. Tudo Tudo bem aí? bem? Maravilha. Ô, Carla, para que você foi Eu criada? eu fui criada para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Ah, muito Para a honra bem. e glória e louvor do nome dele. Exatamente. Mas, Carla, e os anjos? Ah, todos nós somos criaturas, eu acho que eles também, né? E Eles para também. ajudar também, né? Para ajudar também, né? Porque os anjos têm um papel muito importante, né? Né? Com certeza, com certeza. Mas olha só, no livro de Apocalipse, nós temos esse texto aí, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e 12. Nós fizemos cortes nesse texto, mas a gente pode pegar todo o texto lá e a gente vai ver isso aqui inserido, ó. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então, os anjos, eles não cessam de reverenciar e adorar a Deus, ok? Então, entenda uma coisa: cada ser humano também foi criado por Deus para a sua adoração, para adorar a Deus. Então, gente, olha que privilégio que nós temos, que Adão e Eva tiveram ao ser criados, ok? É o mesmo privilégio que os anjos têm nos céus. Mas, sabe, Deus, o que ele fez, tanto aos anjos dos céus, quanto a cada criatura que habita esse nosso mundo, ele deu um negocinho chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Roberto, ele te dá a possibilidade de rejeitar adorar a Deus. Sim. Não é? Tanto que isso é uma realidade que quando você olha o mundo ao nosso redor, você vê que o mal predomina. Pessoas decidiram não adorar a Deus, viver o seu próprio estilo de vida. E o que que isso traz? O estilo de vida errado que o ser humano adota para si, ele tem um poder de contágio tremendo, Uhum. não é? Tremendo. Você vê, Adão e Eva foram tentados lá no Éden. Eles tiveram seus filhos, dois filhos, Caim e Abel. Caim ele foi para a tendência do mal, enquanto que Abel servir a Deus. Aí você anda na história e você chega lá nos dias de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Só tinha um filho que era temente a Deus, José. 11 filhos não tinham temor de Deus. Tinham conhecimento de Deus, mas não tinham temor de Deus. Então você vê que ali, olha, já foi, vamos dizer assim, 11 para 1. E, à medida que o mundo avançou, a discrepância foi muito grande entre os poucos adoradores a Deus e a multidão que rejeita adorar a Deus. Sim, né? Então, meus queridos, você tem o privilégio. Esse momento que você está aqui, voltado para a palavra de Deus, você está adorando e reverenciando a Deus. Aqueles que mais tarde vão tomar a sua Bíblia, estudar, comparar aquilo que nós estamos falando aqui, também vão estar reverenciando e adorando a Deus. Então eu digo para você, é um privilégio que você tem. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ok? Bem, mas vamos lá. A pergunta que nós fizemos antes foi essa aqui: quando, onde e por que surgiu o mal? Ok?
Então, nós já vimos que antes da criação desse mundo, os anjos foram criados com um propósito de adorar a Deus. Agora, Carlos, a gente tem como explicar a origem do pecado? Dar uma razão para o pecado? Ah, uma razão, assim, a gente sabe aonde começou, né? Mas tudo é um mistério, né? É um mistério. É um mistério. É um mistério. Não há como explicar a origem do pecado. É como a Carla falou, a gente sabe quando, onde e o porquê. Mas tudo era perfeito. Então, como é que surge o mal dentro da perfeição criada por Deus? Não é? A Bíblia ela traz para a gente que o anjo mais honrado por Deus, em algum momento, lá antes da criação da terra, ele toma a decisão de se rebelar contra Deus e seu governo. Você poderia dizer para mim assim, mas Deus sabia? Sim, Deus sabia. Poxa, por que Deus criou então? Por que Deus não deu um fim nele antes dele, antes dele cometer essa atrocidade chamada pecado, essa rebelião? Sabe? Se Deus fizesse assim, se Deus agisse dessa maneira, ele iria contra a sua própria natureza divina, contra o seu próprio caráter santo. O pecado de Lúcifer não pegou Deus de surpresa. O pecado de Adão e Eva também não pegou Deus de surpresa. Quando Lúcifer ele peca nos céus, quando esse anjo honrado ele peca nos céus, Deus ele fez tudo o que ele podia para que esse anjo se arrependesse e voltasse atrás. Só que ele também tomou a decisão de não voltar atrás. E Deus respeitou, ok? Deus deu o livre-arbítrio, Deus respeitou. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Ezequiel, eu gostaria que a gente fosse para lá. Deixar marcado Ezequiel, que a gente vai precisar ver alguns textos dentro do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Roberto, você estava em Isaías, você Já, indo para já frente. achei. Ô, Roberto, não vou nem mais dar ideia de onde está, não. Ezequiel capítulo 28. O capítulo 27 e o capítulo 28 de Ezequiel, na realidade, os dois capítulos são uma lamentação sobre o rei de Tiro, uma cidade que existiu aí no passado. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 28, a gente vai encontrar nuances nesse capítulo que você mesmo vai indagar, mas espera aí, o rei de Tiro era isso? O rei de Tiro era aquilo? Então vamos lá, vamos tomar aqui o versículo 28, capítulo 28, versículo 13. É o texto que está aí na tela, mas nós vamos lê-lo. Quem pode ler para a gente? É Salmo. Estavas, Pode ir, Pode ler. Roberto. Pode. estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas de cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o, o carbúnculo e a esmeralda. De outro se fizeram de encastes e ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados.
Então, olha só, o Roberto está com uma outra versão, mas é a mesma coisa, né? Então, o texto ele começa: Estavas no Éden, jardim de É. Deus. Né? Então, veja, o rei de Tiro, aqui a gente já começa a fazer questionamentos sobre o verso. O rei de Tiro não estava no Éden, ok? O rei de Tiro não estava no Éden. E, e quando o texto fala, estavas no Éden, jardim de Deus, também não é o Éden de Adão e Eva. Aí, aí complica um pouquinho, né? Por que complica? Porque toda vez que a gente lê Éden nas Escrituras, a nossa mente é voltada lá para o jardim onde Adão e Eva estavam. Mas Éden aqui é paraíso. E paraíso. Ah, mas espera aí, então, mais uma vez, é o paraíso lá de Adão e Eva. Estavas no Éden, jardim de Deus, ou seja, paraíso. Por que não é o mesmo lugar? Pelo restante do texto. O restante do texto diz assim: de todas as pedras preciosas te cobrias. E aí vem dando a lista delas. A pergunta que eu vos faço é: pergunto para cá, vou perguntar agora para Marcos, Heleneir, Carla e Wanda. Quando fala aqui, olha, o sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safiro, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Outro lugar na Bíblia que nós temos tudo isso aqui. A gente vê ali na escola sacerdotal do sacerdote também na Cidade Santa, que fica no céu Ah, também. Marcos, muito bem. Você falou na Ah, Cidade Santa. Se você tomar o livro de Apocalipse, capítulo 21, e ler o capítulo 21, você vai encontrar todas essas pedras preciosas e o ouro foram utilizados para construir o muro da Cidade Santa. Então, peraí. Estavas no Éden, jardim de Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 22, diz que lá no meio da Cidade Santa, no meio da praça da Cidade Santa, tem uma coisa plantada. O que é? A árvore da vida. A árvore da vida. Então, veja, na Cidade Santa você tem a árvore da vida, mas lá no Jardim do Éden que Adão habitava também tinha a árvore da vida. Ok? Esse lugar aqui onde esse anjo honrado habitava era nada mais, nada menos do que a Cidade Santa descrita em Apocalipse capítulo 21, aonde está o trono de Deus. E onde um dia nós iremos adorar a Deus na eternidade. Por quê? Quando nós chegarmos nesse capítulo 21, você vai poder ver lá que a cidade santa ela descerá dos céus. Opa, peraí. A gente começa então a ter alguns questionamentos na nossa mente. Por que Satanás não quer que você seja salvo? Quanto Porque ele mais. já esteve lá, ele veio de lá, né? Ele não quer que a gente sabe o que é bom, né? No Mas egoísmo, ele não quer que a gente chegue lá, né? Para é isso ter a aí, experiência. Marcos. Lá foi a morada dele um dia. Lá ele adorou a Deus. Lá começou a rebelião contra o caráter de Deus. E ele sabe o quanto é bom estar lá. E ele foi banido de lá. E ele não quer, Claudinete, que você vá para o lugar de onde ele foi banido um dia. Ele quer E nos, além de. Hum, ele quer nos privar disso. Não é? hum. Então, queridos amigos, vamos lá. Nós vemos aí, olha, no verso 13, falando do lugar onde esse ser morava, diante do trono de Deus. Só para a gente é, ter o maior conhecimento, o verso 14.
Quem pode ler para a gente, Carla, o verso 14? Aí. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus, estava no meio das pedras, afogueadas andavas. Opa, olha só. Aonde que esse ser... Primeiro, quem era esse ser? Lúcifer. Ele era um Querubim. querubim. Ele era um querubim. A palavra querubim, ela nos traz a ideia de anjo protetor. Os anjos que estão ao redor do trono de Deus são anjos cobridores, são anjos protetores. Agora eu pergunto a você, pensa comigo. Tu eras querubim ungido para proteger. Proteger o quê? Proteger quem? Proteger de quê? Se esse anjo foi criado como um anjo cobridor, protetor, proteger quem? Deus precisa da proteção de um anjo? Não. Não. Ele é soberano? O trono de Deus precisa ser protegido? Já havia crimes, já havia criminosos nos céus para que o trono de Deus precisasse de proteção? Também não. Então, peraí. O que que Deus... Eu disse que o pecado, a rebelião no céu, não pegou Deus de surpresa. O que Deus fez com esse ser? Pegou e o trouxe para bem próximo dele. Eu costumo usar uma ilustração que diz assim: imagina uma família com 10 filhos. E um desses 10 filhos, ele é conhecido como ovelha negra. Todos os 9, os demais 9 são ali certinhos, direitinhos, mas ele é, ele é complicado. Lá em casa tem um. Eu pergunto a você, Na eu, minha per- família. eu pergunto a você, os pais, eles vão tratar com maior carinho, procurar trazer mais próximo qual dos filhos? O renegado, né? É o problemático, não é? É. Renegado. O renegado, né? É o problemático. Os pais vão agir dessa maneira, vão trazer para perto para quê? Para aconselhar, para corrigir, para minimizar o quê? A tendência para o mal. Deus ele fez a mesma coisa. Deus pegou, ao criar esse ser, esse anjo, Deus o trouxe para junto dele. Ok? Deus o trouxe para junto dele. Então, aqui nesse texto, vem dizendo onde que ele morava. Ele morava no Monte Santo de Deus. Ok? Ele andava no meio de pedras afogueadas. Na minha Bíblia aqui vem trazendo, Carla, no brilho das pedras andavas, né? Então, na Cidade Santa, a glória da Cidade Santa, a glória de Deus incidindo sobre a Cidade Santa, sobre os muros aqui de pedras preciosas. Depois você lê com calma o Apocalipse 21, que você vai ver isso que eu estou dizendo. Não era para esse ser pecar, não era para ele se rebelar. Nisso aí, gente, você vê o amor, você vê a graça de Deus antes mesmo do pecado existir. Ok, a gente anda um pouquinho mais à frente. Você não vai encontrar, Roberto, ao ler a Bíblia, você não vai encontrar o nome desse anjo, que nós o chamamos de Lúcifer. Não tem na Bíblia, mas tem uma referência. Então vamos ver, se você toma esse nome Lúcifer e você busca a origem dele, o nome ele quer dizer brilhante, esplendoroso, portador de luz. Então olha só, Lúcifer, o que que ele era? Ele era brilhante.
esplendoroso, ele era portador de luz. O apóstolo Paulo, quando ele fala não de Lúcifer, mas ele fala de Satanás, ele diz assim, ó, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em quê? Em luz, Jesus. que quer dizer anjo de luz. Então, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Gente, só a título de curiosidade para você pensar. Se o inimigo resolver se apresentar diante de você, chifrudo, vermelho, com um tridente na mão, o que é que você faria? Não tinha nem perna para correr. Nem Eu concordo com você, era mas tão assombroso, né? veja bem, se Lúcifer é brilhante, esplendoroso, portador de luz, o que a gente diria de Satanás? Tenebroso, o que mais? Enfim, Feio, né? horroroso. Horroroso, né? Então, gente, você se lembra que nós comentamos que, em um dos nossos estudos passados, que no deserto, quando Jesus estava lá, 40 dias, quem é que se apresenta para ele? Satanás. Como que ele se apresentou? Anjo de luz, né? Marco. Será que ele se apresentou como chifrudo, vermelho, com garfo Gente, na mão? Não. Ele se apresenta como um anjo. E um anjo de luz. Ele queria dar a entender a Cristo que as orações que Cristo fez, ele estava ali para responder, que ele foi enviado dos céus. Então não se engane, tá? Não se engane. O inimigo ele usa as mesmas armas do passado, ele usa hoje. E ele viu que ele tem sucesso com isso. Então, mais do que nunca, a gente precisa conhecer as Escrituras para a gente discernir o que é divino do que não é divino, do que é santo e o que é profano, ok? Somente mediante o estudo da palavra de Deus, somente mediante o conhecimento de Deus. Esse texto, ele também traz para nós uma certeza. Nós vimos lá atrás sobre Ciro, quando Deus disse: eu crio o bem, eu crio o mal, eu crio a paz, né? Olha o texto. Quem pode ler para a gente? Como que esse ser foi criado? Meu Deus, Ezequiel, é esse? 28:15 de Ezequiel. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só. Perfeito eras, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade, Iniquidade. pecado em ti. Então, esse anjo, queridos, a palavra de Deus traz para nós que ele foi criado perfeito. Assim como Adão e Eva foram criados perfeitos, assim como os demais anjos foram criados perfeitos, assim como tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Ok? Mas surge para a gente a outra pergunta. Qual foi, afinal de contas, o pecado desse anjo glorioso? O que nós lemos aí? Ezequiel 28:17? Elevou-se Elevou, o teu coração por causa da tua formosura, correspondente com, re- corre- corre- Corromper. corre- ah, tá. Corrompe- Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, olha só. Ele tornou-se soberbo, orgulhoso, por causa da formosura. Gente,
Eu coloquei lá atrás num adjetivo de Deus, que Deus é amante do belo. Não é do belo lá, do cantor, não. Também, Deus ama aquele belo lá. Mas Deus é amante do belo no sentido de que a beleza agrada os olhos de Deus. Tanto que o que ele cria é belo, é perfeito, é maravilhoso. E esse anjo, ele também foi criado que com uma beleza, uma formosura tremenda. E ele, diante disso, ele Curioso. se sentiu um tal, o orgulho, né? Surgiu no seu coração. Aí o texto diz: corrompeste a tua sabedoria. Espera aí, como é que esse anjo é? Qual é a inteligência dele? Sabe, ele sabe. Tem sabedoria. Entenda uma coisa: aonde que ele morava? Do céu. No Isso. Aonde que ele morava, esse anjo? Céu. céu. No Éden. No Éden. Sim, mas onde era o Éden? É o que mesmo? A morada de Deus, né? A morada de Deus. Ele aprendeu com quem? Com Deus. Com o Deus. próprio Deus. Olha como isso é importante. Ele morava no céu, no Éden, morada de Deus, diante do trono de Deus. Ele aprendeu com Deus. Ele tornou-se conhecedor de todos os mistérios. E o texto diz: corrompeste a tua sabedoria. Ele foi criado por Deus com sabedoria, por causa do teu resplendor. Aqui atrás nós vimos que esse anjo, nós vimos que esse anjo, ele é brilhante, esplendoroso, portador de luz. O texto que nós lemos: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Uhum. Ok? Mas tem mais. Aqui não responde tudo sobre qual foi o pecado desse anjo glorioso. 28, verso 16. Quem pode ler para a gente? E alguém leia também 28, verso 18. De Ezequiel. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Obrigado, 18. Wanda. Peraí. Olha só nesse texto. Na multiplicação do teu comércio. Você vai ver que essa palavra comércio, ela tem um peso no verso 16 e no verso 18. O verso 18, Wanda, como diz? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Ok. Quer dizer, todos. Curioso que essa palavra comércio, na multiplicação do teu comércio, na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Eu fui buscar a origem dessa palavra e nós temos muito dessa palavra no nosso país. Afinal de contas, ano que vem é ano de quê mesmo? Eleição. A eleição ela é voltada para quê? Para governo, né? Eleger governantes, né? Governantes são eleitos por causa da População do povo, né? Voto. Não sei se seria isso, né? política. Mas Política. da. Ah, sim, sim. Não é? Então, veja bem, o que que Lúcifer fez nos céus? Ele fez política. Lúcifer, ele criou nos céus
um partido que não existia, o partido de oposição a Deus, o partido de oposição a tudo que é correto. A esquerda. Eu não sei se era esquerda, mas olha, se a gente comparar pelo que a gente tem visto hoje, não só no Brasil, mas no mundo, vamos dizer que ele criou um partido de esquerda lá em cima, não é? Então, veja, a obra de Lúcifer em disseminar o engano no céu é comparado a um comércio enganoso, desonesto. Espera aí, que é algo mais desonesto e enganoso do que a política? Hum. É, Nem o tráfico de drogas, nem o tráfico de drogas é tão enganoso e desonesto quanto a política. Sabe por quê? Porque quando você olha lá para as drogas, para aqueles que traficam a droga, você já sabe que aquilo é errado. Agora, a política é toda. Mas é isso aí, sabe? É todo A política empresa vem de- com cara de boazinha, não é isso? prometendo mundos e fundos. Ela te engana. Tudo promessas falsas. É Uhum. a honestidade desse engano. Foi isso que Lúcifer fez nos céus. Uhum. Para ele, vamos dizer assim, para ele ganhar votos nos céus, ele teve que desmerecer o caráter de Deus. O político hoje não é a mesma coisa que ele faz. Ele, para ganhar É. voto, ele desmerece o, Seu o adversário. seu adversário, não é? Verdade. Então veja você, essa palavra comércio aí, ela tem a ver com isso, com algo enganoso, desonesto, tem a ver com política. E Lúcifer, ele fez essa política no céu. Agora, vamos sair de Ezequiel e vamos voltar 2 livros aí, e a gente vai estar em Isaías. Isaías capítulo 14. Volta aí. Você vai voltar a Ezequiel, Lamentações, Jeremias, Isaías. Isaías capítulo 14, nós vamos tomar aí alguns textos também. Vamos pegar o verso 12 ao 14. Isaías 14, verso 12 ao 14. Ok? Achamos todos? Achamos. Bom, não sei, achei. Maravilha. Vamos lá então. Achou, Roberto? Capítulo 14, versículo 11 e 12. 12 ao 14. 12 ao 14. Isso. Já. Então, olha só, aí diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aí olha o que essa estrela que caiu do céu, aqui, ela diz. Verso 13. Verso 13. 14, agora verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A título de curiosidade, Marcos, Pode falar. são estrelas mesmo? São anjos. A Bíblia fala, Marcos, alguma coisa sobre isso? Tem Apocalipse, não é? Se eu não falar Então, engano. indo lá para Apocalipse, capítulo 1. Marcos, só para conferir, leia lá para gente. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 20.
20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Achei aqui, eu vou ler. Por favor. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ah, então peraí. Estrela é o mesmo que anjo. Anjo. Então, quando no capítulo 14 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Está falando de um Anjo. anjo. De um anjo. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima Das estrelas dos anjos, né? acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades da noite. Queridos, quando você lê esse texto aqui, esse texto ele traz para a gente algo curioso. Ô Carla, você é professora, certo? Certo, Você é certo. professora. Ô Carla, quando Ah, tudo isso que está sublinhado, a gente pode colocar na primeira pessoa? subirei, exaltarei. Acho que pode. Sentarei, pode. Não é? Quem É, vai pode. subir para o céu? Eu, Não entendi. Eu, não é? É, é, Quem é, que vai exaltar? eu, Eu. Por é. quê? O meu trono. Quem é que vai se assentar? Eu me assentarei. Então, se você observar nesses 3 versos aqui, 7 vezes tem a referência à primeira pessoa do singular, eu. Então, esse anjo aqui que foi lançado por terra, ele usa 7 vezes a expressão eu. Para quê? Para ser semelhante ao Altíssimo. Se assenta para formar um trono além do trono de Deus. Não é? Porque olha só, aqui diz assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O meu trono. Não é o trono de Deus, é o meu trono. No monte da congregação, me assentarei. Espera aí, quem é que se assenta nas extremidades do norte? Deus? Deus. Eu. Ele se assenta no seu trono. E ele se assenta no meio que de toda a congregação. Você pode colocar a congregação de anjos, porque tanto em Daniel quanto em Apocalipse diz que ao redor do trono milhões e milhões, miríades e miríades de anjos estão ali para adorar a Deus, ou o universo inteiro. Deus está no centro. Então Lúcifer, Satanás, ele queria o quê? Este lugar. Uhum. Se assentar neste lugar. Ser um governante, ser um monarca. E o verso 14 ele diz: Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Então aí está. O que ele pretendia? Ele pretendia ser Deus, ser adorado como Deus, ser reverenciado como Deus. Ok? Algo que me chama a atenção aqui também é o seguinte: ele queria o poder de Deus, mas ele não queria o caráter de Deus. Sabe, gente? Eu vou dizer para você que tem muita gente que quer o céu, Uhum. mas não quer as imposições que Deus coloca para que o céu seja alcançado. E Verdade. não é assim que funciona, não é? Bom, em Apocalipse 12, traz para a gente que houve no céu uma peleja. Enquanto Lúcifer, Claudinete, estava nos céus, Eleneir, estava nos céus, ele começou a comercializar a ideia dele.
fazendo política com os demais anjos. E nessa política que ele fazia com os demais anjos, eu suponho aqui para mim que ele devia colocar assim: nós somos santos. Por que não podemos criar? Nós somos santos. Por que nós temos que obedecer? Então, interrogações desse tipo, dúvidas desse tipo, ele lançou diante dos anjos. E os anjos aderiram, aceitaram, abraçaram essas dúvidas. Uhum. E Deus suportou longamente essa rebelião de Lúcifer nos céus, tentando trazê-lo de volta, fazendo com que ele retrocedesse dessa iniciativa dele. Chegou um momento que não dava mais. O céu, a paz no céu, estava sendo colocada em risco. E olha o que houve. Versículo 7 ao 9. Alguém pode ler para a gente? Em Isaías, Não, não. Aqui é Apocalipse agora. Está aqui na tela. Apocalipse 12, verso 7 até o 9. Apocalipse 12, 12, verso 7 até o 9. houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos. É esse, né? Isso. Então, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim por atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Obrigado, Roberto. É isso aí. Você reparou que nós colocamos duas bolhas nesse texto? Uma está aqui e a outra está aqui. Por que eu botei essas duas bolhas aqui? Vamos lá. A primeira expulsão que Satanás sofreu foi no céu. Então, houve batalha no céu. Está aqui o texto dizendo para a gente. Houve batalha no céu. Ok? Quem é que estava envolvido nessa batalha? Quais os dois comandantes que estavam envolvidos nessa batalha? Miguel e os seus Miguel, anjos. E o dragão, né, Satanás, e os seus anjos. Está aqui, ó. E batalhavam o dragão e os seus anjos. A pergunta que eu vos faço: quem é Miguel? Jesus. Jesus, Carla? Tem É, certeza? tem. Tem. Então tá bom, Carla. E quem é o dragão? Satanás. Ah, então aqui embaixo vem dizendo isso pra gente, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de Satanás. Ok? Queridos, entenda uma coisa. O mundo religioso hoje rejeita que Miguel seja Jesus. Ok? Você pega no original esse nome Miguel, Micael, Misael, todos eles têm o mesmo significado. O significado é quem é como Deus. Quem foi que no ministério terrestre disse assim: eu e o Pai somos um? Jesus, né? Foi Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, viu o Pai. Ok? Quando você volta nesse texto aqui de Isaías, diz assim, ó:
Lúcifer dizendo, Satanás dizendo, subirei, verso 14, ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amigos, só tem um ser no universo que é semelhante ao Altíssimo. Esse ser é Jesus, é Miguel. Então, Carla, é isso aí mesmo. Miguel é Cristo. Cristo, ele é semelhante ao Altíssimo. E o que Lúcifer queria, o que Satanás queria, era ter o lugar de Cristo. O que Satanás quer hoje é ter o lugar de Cristo no coração de cada ser humano. Entende por que essa batalha ela se trasladou para a Terra? Porque quando você cede ao poder de Deus para a transformação do teu caráter, da tua vida, Cristo toma posse do teu coração. Satanás ele é expulso. Isso é ofensivo para ele. E quando você vem para Apocalipse 12, houve batalha no céu. Cristo, ele é o comandante dos anjos. Você lê o livro de Daniel, no capítulo 10, você vai encontrar lá que Daniel ele tem uma visão de um guerreiro com a espada desembainhada. E Josué pergunta a esse guerreiro, vem cá, você é por nós? É contra eles? E aquele guerreiro ele não responde uma coisa nem outra. Ele diz assim, eu sou o príncipe de quê? Dos exércitos do Senhor. Eu sou o comandante dos exércitos do Senhor. Quem é esse? Jesus. Então, houve a batalha no céu. Como foi essa batalha? Não sei. Mas você observa um detalhe. Numa época de política, candidatos, eles batalham. Eles não saem dando tiro. Tem uns que saem dando até cadeirada, né? A gente vê né? Até mata, mas não. Vamos dizer assim, isso não é o normal, isso aí é fugir da regra, né? Mas é uma disputa, é uma guerra entre candidatos. Não sei se foi também assim essa guerra nos céus, essa batalha nos céus. Uma coisa eu tenho certeza, o texto traz para gente: Miguel e seus anjos foram os vencedores. Satanás, o dragão, a antiga serpente, ou melhor, Satanás, ele foi expulso dos céus. Não mais como Lúcifer, mas como Satanás. Lúcifer é anjo de luz, Satanás quer dizer adversário de Deus. Então, até o verso 7 e 8 foi a expulsão de Satanás do céu. O verso 9 até a segunda bolha foi a expulsão de Satanás do Éden, lá de Adão e Eva. E depois aqui do ponto e vírgula, depois dessa segunda bolha aqui, ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Até a cruz, Satanás ele tinha acesso ao céu. É só você ler o livro de Jó que você vai entender isso no primeiro e segundo capítulo. Então, a primeira queda de Satanás foi quando houve a batalha no céu, foi expulso para a terra. Quando Adão e Eva pecam, Satanás se tornou o representante desse mundo perante Deus. Ok? E ele subia e descia ao céu, ele acusava o povo de Deus. Mas quando Jesus vence na cruz, Satanás perdeu o acesso ao céu. Então ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados juntamente com ele. Meus queridos amigos, a gente caminhando aqui para o nosso final, a gente vê aí a queda, né, desses anjos que eram anjos de luz se tornaram em demônios. Ok? Aqui em Apocalipse também 12, verso 4, vem dizendo que um terço dos anjos, ou seja, 33% dos anjos,
foram banidos dos céus com o pecado de Lúcifer. Apertada tentando, não acaba. E olha, eu vou dizer para você uma coisa. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe. Mas, pela conta que a gente faz das Escrituras, dá para a gente tomar isso aqui como certo. Tem mais demônios nesse mundo do que seres humanos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os anjos dos céus eram miríades e miríades, milhões e milhões. Não dá para contar isso. Não dá para contar. Se um terço de anjos foram banidos dos céus, então miríades e miríades também foram banidas dos céus. Um terço. Aí o texto de Apocalipse diz: a sua cauda, ou seja, o seu pecado, a sua rebelião, levou após si a terça parte das estrelas. Marcos, estrelas é o que mesmo que seriam? São anjos. São anjos do céu e lançou-os sobre a terra. Olha como que o pecado é terrível. O pecado, ele trouxe divisão no trono de Deus. Outra coisa que a gente pode observar, lendo as Escrituras, é que a criação da terra, ela ocorreu após a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Quando Deus diz, haja luz, houve luz, haja separação disso, daquilo, haja seres voláteis, enxames de cardumes nas águas. Veja, quando Deus cria a terra, a queda no céu já tinha acontecido. Então, após Adão e Eva serem criados, eles receberam de Deus uma ordem muito, muito simples. Capítulo 2 de Gênesis, lá vem dizendo: o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas desta única, veja, uma única árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunta a você: Adão e Eva, ao serem criados, eles estavam sem a informação desse ser que caíra dos céus? O que vocês acham? Não, eles sabiam. Eles sabiam. Quando Deus proibiu Adão e Eva de comer proibir é não dar a chance de comer, de agir. Quando Deus diz para eles, olha, não comam, porque vocês, se comerem, vão morrer, aquilo ali era um teste de livre-arbítrio. Sabe, gente, entenda uma coisa: quando Deus nos pede para fazer algo, é sempre o mínimo. Quando Deus prova a nossa obediência, Ele não prova no máximo, Ele prova no mínimo. E o Senhor Jesus ele deixou isso claro: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O nosso teste de obediência é no pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas dessa única aqui, dela não comerás. Oi, presta atenção aqui. Não são grandes pecados que vão nos impedir de entrar nos céus. São pecados pequenos. Coisas que a gente não dá importância. Ah, isso aí não tem nada a ver. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo, não. Um paralelepípedo dentro do seu calçado vai te atrapalhar, vai parar e vai tirar ele, não vai, Roberto? Com certeza. Não, Mas mas nem tá o pé, né? Hein? Não precisa, não Um precisa nem ser paralelepípedo no pé nem entra. um amigo, Mas olha, amigo aí, ó, oi, uma pedrinha Uma já te pedrinha. faz parar. ô Roberto,
uma pedrinha, um grão de areia, ele pode até te incomodar. Tu balança o sapato para lá, para cá, ele vai ali para um cantinho e você anda com ele. Ele até te incomoda. Não, depois eu tiro. Não, mas Peca- uma pedra do tamanho do dedo te incomoda demais. É verdade, né? Gente, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente chama de pecadinho. Para Deus é tudo a mesma coisa. E Satanás, ele quer que você encare o pecado, vamos dizer assim, em tamanho. E não é por aí, não é? E não é por aí. Então, lá no Éden, era uma única árvore que Deus falou só, não coma, não coma. O que que Satanás disse para a mulher? Um dia lá, resolve Eva sair da companhia de Adão, dar uma voltinha sozinha lá pelo jardim. E no capítulo 3 lá de Gênesis, que Eva foi exatamente, de repente, atraída pela curiosidade, ou distraída, não sei, foi exatamente próximo daquela árvore em que Satanás estava, Não ok? seria, ela não foi por curiosidade, Luther. Curiosidade, né? Isso. Possível, não é? De Talvez repente, de ver aquele fruto resplandecedor, aquela coisa maravilhosa, né, bonita, que chamou a atenção dela, porque geralmente assim as pessoas vão pela curiosidade, de repente pela beleza, entendeu? é verdade, De Roberto, repente, tudo isso a gente pode imaginar, mas sabe, foi exatamente nesse momento que Satanás ele começa a trabalhar. Chama a atenção de Eva para ele. E chama a atenção de Eva para ele da mesma forma como ele agiu no céu e da mesma forma como ele age hoje, através de um negocinho chamado Dúvida. dúvida. Gente, não tem coisa pior do que a dúvida. Quer destruir o maior guerreiro? Implanta na mente dele dúvida. Quer destruir uma pessoa? Implanta na mente dela dúvida. Quer destruir um casamento? Implanta em um dos cônjuges dúvida. Foi o que Satanás fez. Olha o que Deus havia dito: não coma. Se você comer, você vai morrer. O que Satanás diz? Certamente não morrerás. Pergunta a você: o que ele queria ser no céu? Semelhante a A Deus. Deus. A Deus. a Deus. Olha o que esse. Ele só troca uma palavra de lugar. Ele nem acrescenta e nem retira nada. Ele só muda a posição, né? Exatamente. Exatamente, Letícia. Letícia, olha só. Gênesis 3, versículo 5, diz assim: o versículo 4 diz, ele falou para Eva, certamente não morrerás. Por que eu não vou morrer? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, ou seja, semelhantes a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Pergunta a você, Satanás aqui estava fazendo política? Sim. Sim, Estava, enganosa. estava comercializando? Sim. 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 Mas Não ele é? promessa? Sim. Promessa, sim, ó, você vai ser como Deus. Ou seja, Satanás ele fez exatamente que Eva desejasse o que ele desejava. Fez com que ela pensasse da forma como ele pensava. Pronto, arrumou uma aliada. Eva foi lá e comeu. Danou-se tudo. Não é assim? É. É. Estamos aí na condição em que estamos, porque a dúvida foi plantada no coração da, da segunda criatura criada por Deus.
Agora eu faço uma pergunta a você. Nós estamos no século XXI. A quem nós vamos obedecer? Adeus. A Deus. Então, Uhum. gente, entenda uma coisa. Hoje eu tirei um tempo, eu e Letícia conversando sobre um determinado assunto. Veja, Satanás ele não dorme. Ele não dorme em serviço. Ele não brinca de ser diabo. Se ele puder enganar você através da astúcia, ele vai enganar. Se ele puder enganar, ele vai enganar. Se ele puder colocar dúvida na sua mente, ele vai colocar. Então eu continuo apelando para todos vocês, estudem a Bíblia para não serem enganados. Não acreditem no que eu estou falando aqui. Vão para a Bíblia, examinem, confiram aquilo que está sendo dito com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mente. Na palavra de Deus não há engano. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai decidir a quem você vai obedecer. Ok? Diante disso, a gente precisa tomar uma decisão. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos aqui querem o céu? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Então, entenda uma coisa: você tem que escolher a quem você vai obedecer. Não basta querer o céu. Você tem que escolher e fazer obediência. Você tem que escolher, eu quero Deus. Então, Deus tem regras que precisam ser seguidas. Assim como lá no Éden, assim como lá no céu, Deus tem regras que precisam ser obedecidas. Para Satanás não tem regra, não. De qualquer forma, vai para lá. Exatamente. Olha só. Como é que Deus é? tem. Não entendi. Como é que é, Letícia? Não entendi o que a Claudinete falou. Eu falei que Satanás não tem regras. Para ele, tanto faz. Vai de qualquer maneira mesmo. É verdade. Ah, tá. Muito bem colocado. Satanás ele não tem regras. Veja, A regra dele é não ter regra, né? ele chega para você, Roberto, e diz assim: filho, Roberto, venha como estás. Satanás também chega para você e diga: venha como estás. Permanece assim. Pode permanecer também, né? Permanecer. Só tem um porém. Deus chama você como você está. E Deus trabalha no teu coração para que você seja transformado. Satanás, a proposta que ele te faz é: venha como está e permaneça como está. Uhum. Essa não é a proposta de Deus. Então, gente, Ô, Tervan, oi. falando assim, essa questão da obediência, a gente lembra daquele texto de Samuel que diz, porém, vou até ler ele aqui que eu separei ele. Tá Porém, ótimo. Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedecer à palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Embora aqui o contexto seja para o povo de Israel, né? Ali destaca a questão da obediência, né? Era assim lá no Éden com Adão e Eva, era assim no povo de Deus no passado e assim conosco hoje, né? Então, a obediência ali é algo que Deus ele aprecia ali digamos assim, nos seus servos ali, né? E hoje é necessária essa obediência, né? Ô Marcos, quando você lê esse texto, sabe o que me vem à mente? Deus não muda. Exatamente. Deus não muda. As regras de Deus lá no Éden e no céu são as mesmas regras para nós hoje, para mim e para você. Gente, deixa Deus entrar em tua vida. Deixa Deus colocar a tua vida em ordem. Diga para ele: Senhor, eu não sei como te obedecer, mas eu quero te obedecer. Me ensina a te obedecer. Me dá vontade de te obedecer. E ele dá tudo isso. Em Tiago 1,5, lá diz assim: se você tem falta de, peça a Deus. Sabedoria. Mas, Claudinete, pode ser sabedoria,
fé. Se você tem falta de vontade de ler a Bíblia, peça a Deus. Se você tem falta, se falta em você vontade para fazer isso e aquilo, peça a Deus, que Deus dá. Ele dá. Por quê? Ele tem interesse que você esteja lá, juntamente com os anjos, um dia louvando a Ele. Ele fez tudo, ele deu o céu, ele esvaziou o céu para que eu e você pudéssemos estar lá. Então, que Deus ele te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te conceda poder dos altos céus para você, quando o diabo vier com as tentações dele, você dizer: não, eu sirvo a um outro Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, gente, hoje a gente teve a oportunidade de estudar aqui sobre a origem e a natureza do pecado. Ok? Esse assunto nós vamos continuar quando nós estudarmos a respeito do aniquilamento do mal para sempre. Então, até lá. Que Deus te abençoe para que você esteja aqui e juntos a gente possa aprender. Tá bom? Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora, o cálice até. Semana que segunda-feira. Nosso grande segredo para vencer é apegar a Cristo. Sim, Wanda, é verdade, é verdade, é verdade. Ok? É. Podemos orar? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, louvado, engrandecido, honrado seja o teu santo nome. Nessa noite, Senhor, esse grupo de amigos aqui, estudamos juntos a tua palavra que fala sobre a origem do pecado, a natureza do pecado. Aqueles, amado Pai, que depois vão assistir essa live, que o Senhor também trabalhe nos seus corações, que examine as Escrituras e que permita ao Espírito Santo lhes falar profundamente. Nos dê sabedoria do alto, Pai. Nós necessitamos, nos dê fé. Nos dê, querido Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nessa noite nos colocamos em tuas mãos, pedimos as tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos que aqui veio, aqueles que não puderam estar aqui, que sejam recebedores das mesmas bênçãos. Por favor, nos ajude a cada dia nos prepararmos para o céu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, foi bom tê-los aqui conosco. Amém. Alguns não puderam vir, não é? De repente aproveitaram o feriado aí para algum outro projeto, não é? Mas que bom que você veio. Que Deus te abençoe grandemente. Tá bom? Amém. Amém. Todos, Deus, boa noite. sejam todos muito, muito abençoados. Tá bom? Amém. E Nós. um beijão no papai aí.